Declaro abertos os trabalhos do dia de hoje, 25/9/2015, às 19h30. Na pauta de hoje, o Supremo Tribunal Federal vai realizar o julgamento da ADIM, número 1 de 2015, proposta pela Confederação Nacional dos Motoristas, contra a Lei Estadual de Minas Gerais, número 21.743 de 2015, que dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas e da outras providências. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade distribuída sob o número 1 de 2015 de Minas Gerais, na qual o requerente, Confederação Nacional dos Motoristas, propõe em face da Lei Estadual 21.743 de 2015, 17 de agosto de 2015, sancionada pelo governador e aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O requerente argumenta, em síntese, que a Lei Estadual 21.743/2015, 17 de agosto de 2015, que trata da empresa Uber, sancionada pelo senhor Fernando da Mata Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais, é inconstitucional. Viola o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, porque trata de matéria cuja competência foi assegurada ao município, com exclusividade. É argumentada também a violação ao princípio da autonomia dos entes federados, exposto no artigo 18, uma vez que é vedado ao Estado interferir nos municípios em caso não expresso no artigo 31 da Constituição Federal de 88. Municipal, e que isso não pode ocorrer. Não se pode utilizar conforme a contestação do Estado, informando que a forma de regulamentação, inclusive do serviço do Uber, como cobranças, pagamentos, serviços em geral, vai contra a Constituição. Isso não é matéria de defesa na ação direta de inconstitucionalidade. Aqui está discutindo a competência e não a forma de regulação do serviço proposto pelo presente instrumento do Uber. Se não deixamos, diante de todas as argumentações expostas, declaro pelo parecer do Ministério Público, pela procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando a Lei 21.743 de 2015 seja improcedente e que ela não faça surtir seus efeitos perante a todos nós. Ao pretender a abolição da plataforma do Uber, a norma ora impugnada coda a liberdade do cidadão não somente a prerrogativa de iniciar uma atividade, mas também de organizá-la, geri-la e conduzi-la. E nesse sentido, é importante destacar que os mercados são motores de produtividade econômica. Ademais do funcionamento regular do mercado competitivo, tende ao instrumento ser um instrumento eficiente para a captação e satisfação das necessidades e preferências do universo no âmbito amplo e plural das pessoas perante a autoridade pública. O Uber, como a autora falou, traz uma concorrência, mas essa concorrência é uma concorrência desleal. Por que desleal? Porque como os funcionários do Uber pagam menos impostos, eles têm a possibilidade de investir mais em conforto, né? Eles não precisam de ter a sua frota como um carro, no caso do táxi. O taxista ele só pode ter uma placa de carro. O Uber não tem essa limitação, então ele pode monopolizar o mercado de transporte, desnaturaria a inovação proporcionada pelo novo serviço e frustraria o direito de escolha dos consumidores, que é comum nas disputas no mercado travada por os agentes de natureza diversas, como a gente tem o caso da TV aberta com a TV de assinatura, ônibus com metrô, o CD e as músicas disponíveis por download. Então não há o que se falar em concorrência desleal na presente questão. Hoje nós vemos que diversas atitudes vêm atrapalhando o nosso país justamente por problemas de ordem econômica. Obviamente, é inegável a questão de que existe uma legislação que prevê que o transporte ele é legislado pelo município. Devemos verificar que, enquanto a União não se posicionar sobre a ação, é dever, sim, do Estado cumprir o seu papel na sociedade. Ao município cabe a organização e prestação do transporte de interesse local ou municipal. Dessa forma, observamos a inconstitucionalidade formal da referida lei, em que o Estado transpõe sua competência para regular o transporte, invadindo a competência municipal sobre o transporte local,
violando o Pacto Federativo conforme versa o artigo 18 da Constituição Federal de 88. O 170 também da Constituição Federal fala sobre os princípios gerais da atividade econômica e mostra também claramente o incentivo ao trabalho humano, à livre iniciativa e livre concorrência, com a finalidade de assegurar a todos uma existência digna, pautada na justiça social, assegurando a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos, salvos em casos previstos em lei. E conforme do voto do eminente ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário 568857 de São Paulo, e leio apenas a parte grifada. A jurisprudência imperativa do STF, segundo a qual a competência legislativa para dispor sobre transporte coletivo municipal é do município, uma vez que compete a ele a organização de serviços. Então, há um serviço público de interesse local, o que inclui o transporte coletivo. O artigo 30, inciso 1 e 5 da Constituição, e o próprio eminente ministro Gilmar cita outros incidentes, outros precedentes desta... Se afirma que os serviços de atividade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal. Dito isso, verificamos também na lei que regula a atividade dos taxistas, 12.468, no artigo 2º, a atividade privativa dos profissionais taxistas, a utilização do veículo automotor próprio de terceiros para o transporte público individual. Se concordar que o Uber, como um exercício lícito da liberdade, garante o bem-estar dos cidadãos e fortalece a ordem econômica. Em conclusão, julgo procedente a presente ação, a DI, proposta pelo Conselho Nacional dos Motoristas, considerando inconstitucional a lei 21.743. É o voto. No que se refere ao artigo 155 da nossa Carta Magna, citado na contestação do requerido, não há por que se falar de transporte interestadual e intermunicipal, tendo em vista que o aplicativo Uber atua somente dentro do município. Ademais, cabe ao consumidor a escolha de qual meio de transporte utilizar, conforme o artigo 6º do CDC. Se nossa Constituição defende a livre concorrência, de acordo com o artigo 170, inciso 4º, e a defesa do consumidor, a introdução e a regulamentação do aplicativo Uber na sociedade só traria benefícios, pois a concorrência faz com que os prestadores de serviços melhorem o seu desempenho, analisem valores de tarifas, entre outros assuntos para agradar a clientela. Também, erroneamente, é aludido pela defesa o artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, apontando que compete aos estados instituir impostos sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Todavia, tal lei estadual combatida visa vetar transporte intramunicipal, o que demonstra a clara infringência de competências. Os municípios são entes autônomos, conforme está previsto no artigo 18, caput, da Constituição, e artigo 35, caput, da Constituição, tendo arbítrio legítimo para administrar os serviços públicos locais. Entretanto, é preciso estar atento aos seus desdobramentos, para não incorrer em imprecisão técnica, como aconteceu com o autor na inicial. Segundo a melhor doutrina, no caso de haver violação das normas constitucionais de competência, se tem a chamada inconstitucionalidade orgânica, e não vício de iniciativa, como foi afirmado no exordial. Ora, se se afirma que a inconstitucionalidade decorre de um vício de iniciativa, permite com isso concluir que o ente federado é competente constitucionalmente para legislar sobre determinada matéria, devendo tão somente o processo legislativo, no âmbito daquela entidade política, ser deflagrado por quem detém legitimidade para tanto, o que não ocorre no presente caso. O nosso colega acabou de citar agora, a 12.587/12, no seu artigo 7, fala de justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos de serviço. O Uber chegou em BH, como no Brasil inteiro, só com benefícios, eu não estou vendo ônus. Até em caso de um acidente, da responsabilidade civil, que está expressa no 927, artigo 8.000 do nosso Código Civil, no caso de um acidente, a quem penalizar? Nada, tem por objetivo obstar a utilização de um aplicativo considerado como uma tecnologia inovadora. E como no artigo 24 do caput, inciso 9,
versa sobre tecnologia e o parágrafo 3º atribui ao Estado a competência e legitimidade para editar a lei e exercer o seu poder de polícia e de fiscalização. O poder de polícia é prerrogativa inerente ao poder público de restringir a algo em prol da coletividade, sempre obedecendo os princípios aplicáveis à administração pública e os demais princípios do sistema jurídico nacional. Por maioria de seus membros, nos termos do voto do eminente relator, judicioso voto, portanto, julga procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da lei número 21.743, de 17 de agosto de 2015. É a proclamação do resultado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.